Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. 7h05, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, hoje no quadro Por Dentro dos Seus Direitos. O coordenador do PROCON em Caicó, do Tomácio Leonardo, seja bem-vindo, do Tomácio, aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Como sempre, uma alegria estar aqui, meu amigo, fazendo a divulgação do direito do consumidor e do serviço do PROCON do Rio Grande do Norte, aqui na cidade de Caicó e região do Seridó. Doutor Márcio, na semana passada, algumas pessoas ligaram para cá e reclamando que estavam, por exemplo, os seus nomes estavam sendo colocados no SPC, no Serasa, inclusive por contas que eles não devem, eles nunca fizeram essas contas, não é? E isso de cara já é com certeza uma inclusão totalmente contrária à lei, não é isso? Marcos, parece que as ofensas aos direitos dos consumidores aqui na nossa região acontecem de forma global, acontecem em bloco. Fazia realmente um bom tempo que eu não recebi nenhum tipo de reclamação como essa aqui no PROCON em Caicó, só que da semana passada até ontem eu tive aí acho que 5 casos, não só de Caicó, todos semelhantes, pessoas que, inclusive, no passado já apareceu aquelas situações que são comuns, quando você realmente tem uma dívida com uma empresa, com uma pessoa jurídica, seu nome é anotado em SPC ou Serasa, e você paga aquela conta e descobre, às vezes, tempos depois que o nome não foi retirado, certo? Isso é uma situação que acontece por uma falha da empresa, não é perdoável, né? Isso é indenizável também. Só que os casos que aconteceram da semana passada até ontem são mais graves. São pessoas que não têm nenhuma relação comercial com aquela empresa. Nunca compraram, nunca contrataram, nunca assinaram nenhum pacote de serviço, seja telefonia, seja internet, seja TV por assinatura. E do nada descobrem em alguma compra a crédito no comércio da sociedade que seu nome está anotado, né, está com a restrição cadastral. E a pessoa fica muitas vezes sem saber o que fazer, porque quando você sabe que deve, você consegue tentar, você tenta uma solução. Quando você sabe que no passado houve aquela dívida, você sabe a quem procurar. Só que nesses casos a pessoa fica perdida porque realmente não tem a menor informação sobre essa suposta dívida, que na verdade inexiste. Então, nesses casos, a primeira coisa que nós fazemos é orientar o consumidor que procure a CDL, certo? Aqui em Caicó, no nosso caso, que na CDL ele vai conseguir emitir, vai fazer uma busca com o seu nome e CPF para descobrir se realmente há uma restrição cadastral. Há casos em que aparece a restrição em alguma loja, mas não existe de fato uma restrição cadastral, certo? Mas enfim, você procura a CDL, a consulta, até onde eu sei, ela é gratuita. No entanto, a emissão do documento ela é cobrada, certo? Então você primeiro faz a consulta. Se o nome estiver limpo, não tem que gastar dinheiro com a emissão do documento. E ele estando realmente com a anotação, você pede a anotação daquele documento e vai procurar o PROCON. Se for seu interesse, procurar também a via judiciária. Via PROCON, administrativamente, podemos exigir a imediata baixa na anotação, certo? Que o nome daquele consumidor seja retirado daquele cadastro. Mas essa situação, essa prática de anotação indevida de nome e CPF de alguém quando a dívida não existe, ela configura, é denominada abalo de crédito, certo? É indenizável. Não se discute mais hoje, Marcos, a possibilidade ou não de indenização nesses casos. A indenização ela é certa, é obrigatória. O que vai se discutir no processo judicial é o valor da indenização. A gente sabe que você vai pedir um valor, nunca vai receber aquilo que você pediu, raramente a sentença é totalmente procedente, mas o direito à indenização ele é indiscutível. A situação chama abalo de crédito, é indenizável. No PROCON, como o processo ele é um pouco mais rápido, né, nós conseguimos encerrar um processo físico em no máximo 40 dias e conseguimos encerrar um processo virtual em até 12 dias, né, bem mais rápido do que na via judicial, ainda que lá você possa pedir a liminar, mas não se pode discutir no PROCON a indenização. Perdas e danos, danos morais, danos materiais, reparação por ato ilícito e a indenização pelo abalo de crédito não podem ser discutidos administrativamente. Então você pode, no primeiro momento, exigir a baixa da anotação, certo? E posteriormente, na via judicial, entrar com esse pedido de indenização que é cabível. O erro da empresa que pratica esse tipo de atitude do consumidor é muito grave e é a indenização, essa condenação, uma punição que vai evitar que essa situação continue acontecendo com outras pessoas. Outra pergunta que me intrigou na semana passada, inclusive eu até sou testemunha disso, porque, por exemplo, o governo federal ele anunciou uma redução no preço do combustível, né?
E em alguns postos de combustíveis aqui na região do Seridó, eles não baixaram o preço do combustível. Por exemplo, em Acari, você abastece a R$ 3,40. Aí você passa, isso a gente vem descendo de Acari. Acari você abastece a R$ 3,40, você passa por Jardim do Seridó, você abastece a R$ 3,93, quase R$ 4,00. Aí você chega em Caicó, você abastece a R$ 3,50. Que tanta diferença de preço é essa, doutor Márcio Leonardo? E por que é que em alguns postos de combustíveis não reduziram o preço como determinou o governo federal? O caso de Jardim do Seridó é emblemático, na verdade. Quando eu comecei no serviço aqui em Caicó, o primeiro entrosamento que eu tive com a equipe de Natal foi uma vistoria que fizeram em todos os postos de gasolina do estado do Rio Grande do Norte, investigando aumentos de preço, a justificativa dos aumentos de preço, e os postos são notificados, eles apresentam documentação, e quando o PROCON identifica alguma suposta irregularidade nesses aumentos, notifica. Foram poucas notificações, mas mais casos aconteceram na sua cidade, né, em Jardim do Seridó. Meu amigo, veja bem, quando é anunciado um aumento, certo, nas refinarias, se for anunciado um aumento na refinaria hoje, à meia-noite, o aumento já aconteceu no posto de gasolina, certo? Quando é anunciado uma redução, quem assistiu nos jornais de grande circulação, eles até falaram, se os postos repassarem a redução de valor para o consumidor, vai baixar a média tantos a tantos centavos na gasolina e tantos a tantos centavos no óleo diesel. Se repassarem, da mesma forma, Marcos, que quando o aumento ele é anunciado, no outro dia é lançado, no meu entendimento do PROCON, configura um aumento de preço sem justa causa, porque aquele combustível que você já tem no seu posto à disposição, que seus tanques podem estar cheios, podem estar pela metade, você não pagou a mais por aquele combustível, já está pago o valor, tá certo? Então, esse aumento, eles dão com combustível antigo. E isso, no nosso entendimento, configura um aumento de preço sem justa causa. Isso é uma prática abusiva, certo? É proibida e pode gerar punição contra o dono do posto. Do mesmo modo, quando existe a redução, quando você faz a primeira compra com combustível com o mesmo preço, o correto, veja, a gente não pode corrigir o erro, Marcos, com um outro erro. Então, se é errado que o anunciado hoje o aumento, amanhã aconteça a redução, é errado também, não é obrigatório, que seja anunciado hoje a redução e seja aplicada. Ou seja, na primeira compra de combustível que aquele posto realizar, já tem que ser lançado o preço novo com a proporcional redução ou até o aumento, se for o caso, certo? Então, qual seria a atitude correta de cada dono de posto? Na próxima compra, que ele vai comprar com o preço mais barato do combustível, já aplicar a redução no preço da bomba, certo? O consumidor que não perceber essa redução, vai poder também estar fazendo a denúncia, porque configura do mesmo modo um aumento de preço sem justa causa. Se eu comprar um produto por 5, para revender por 10, e a partir de amanhã estou comprando por 3, então o mínimo que se espera não é que vai baixar R$2 no preço final, mas tem que baixar proporcionalmente, certo? É isso que a gente espera. Se não houver a redução proporcional, vai configurar, no nosso entendimento, o aumento de preço sem justa causa, que é uma conduta abusiva. No entanto, que fique bem claro, se ninguém reclamar, se ninguém for atrás, eu fico de mãos atadas, certo? Então é até bom esclarecer isso, porque, por exemplo, vamos citar o caso aqui de Jardim do Seridó, que tem a gasolina hoje mais cara do Rio Grande do Norte. Se não tiver a mais cara, está chegando perto, né? A mais cara do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Então, por exemplo, desde há umas 2 semanas que o governo autorizou a redução no preço da gasolina. O cliente ele pode chegar na bomba e exigir que o posto reduza o preço? Ele deve exigir. Ele não vai ter naquele momento, Marcos, ele não vai ter o poder, o aparato de obrigar, certo? Não pode obrigar. Inclusive, nem o PROCON tem esse poder de obrigar. O PROCON pode, inclusive, fechar estabelecimentos. Mas só quem pode gerar uma obrigação, certo? Entre duas pessoas, entre pessoa física e jurídica, é um juiz de direito. No entanto, o Ministério Público também pode atuar nesse caso. Olha, eu sempre tenho falado aqui do 151 do governo federal, muitas pessoas reclamam que é difícil o acesso, realmente é um documento, é um telefone único para o país inteiro, certo? Você faz a ligação, o processo de denúncia ele é aberto naquele momento, quando você consegue a ligação, há o entrave de ser de só receber telefones partindo de acesso
físico de linha fixa, certo? Não recebe de celular. No entanto, nós temos hoje no Rio Grande do Norte um perfil do Procon no Facebook. E é um perfil muito atuante, certo? Você coloca Procon RN, vai cair nesse perfil. Nesse perfil você pode fazer denúncias, não só o Dr. Cílios, que é o nosso coordenador geral, como outros coordenadores e subcoordenadores têm acesso também à manutenção desta página. Então a denúncia lá não é vazia, não é perdida, ela realmente gera resultados. Então o que não pode acontecer de forma nenhuma é o silenciamento da população. Se você está sendo vítima de uma afronta ao seu direito e você não reclama, você está concordando com aquilo e vai se perpetuar no tempo e no espaço essa ilegalidade, certo? Ou seja, cada denúncia, cada reclamação, ela vai ser analisada, o posto ele vai ter que prestar esclarecimentos. Se esse esclarecimento não for aceito, ele pode ser penalizado, certo? A punição ela não é leve, é pesada, então depende de nós. O primeiro órgão de defesa do consumidor é o consumidor, então ele no posto ele vai fazer a reclamação. Certo? E no segundo ponto, não sendo atendido, que é isso que acontece a maioria das vezes, ele vai procurar o órgão administrativo, ou Ministério Público, ou Judicial. Em relação ao PROCON, nós temos essas duas formas de denúncia, tanto através do 151 do governo federal, como através do perfil nas redes sociais. Procure e faça sua denúncia. Senão, a situação de ilegalidade não será contornada. Tem outra pergunta aqui chegando, o ouvinte conta que comprou uma peça para o seu carro, não é? Ele comprou uma peça para o carro dele e colocou em outra loja e a peça deu problema, né? E a loja em que ele comprou não deu garantia, alegando que ele não tinha colocado a peça na loja que ele comprou. Acho que certamente a peça deu problema e ao invés de ele colocar na loja que ele tinha comprado, ele acabou colocando em outra. E depois, quando foi procurar a loja que ele tinha comprado, disse que a garantia só era se ele tivesse colocado na loja que ele comprou. Está correto isso? Marcos, nenhum lojista, nenhum fabricante tem poder para desfazer aquilo que a lei faz, certo? A garantia legal, ela é totalmente independente da contratual. A contratual é aquela que você pode dar ou pode não dar, certo? A garantia legal, ela é independente da contratual e começa a contar primeiro. Qualquer produto, qualquer bem durável que você adquira, tem uma garantia legal de 90 dias, certo? 90 dias. Se você comprar um produto numa loja cheio de cartaz, não temos garantia, esse cartaz não tem o poder de desfazer o que está feito na lei. A garantia automática 90 dias. É obrigatório. Tudo que se der a partir disso é garantia contratual, certo? Hoje se discute muito essa exigência de algumas lojas de você, quando compra, por exemplo, um ar-condicionado, ser obrigado a instalar com tal ou qual pessoa, certo? Com tal ou qual pessoa. Porque se não instalar, perde a garantia. Já há decisões judiciais, inclusive, que rejeitam esse tipo de atitude de algumas lojas. Ou seja, nesse caso aí, a loja ela não tem obrigação de exigir que você faça a substituição naquela loja, a não ser que o serviço seja gratuito, certo? Não, a gente faz aqui, não cobra, está incluído no preço da peça, está incluído no preço do serviço, mas o poder de exigir que seja feito ali, esse direito não existe. Então que fique bem claro, essa garantia ela é independente igual que uma que se forneça. Veja como acontece, Marcos, no caso de vendas de veículos usados. A mais das vezes, quando se entrega algum documento ao consumidor, e fica aqui o registro, eu recebo reclamações de pessoas que comparam veículos, você gasta 20, 25, 30 mil num veículo usado, e isso principalmente quando tem financiamento que aumenta o preço. Acontece algum problema, dá algum defeito nesse veículo, é cheio de gambiarra, o consumidor descobre que às vezes houve adulteração na quilometragem. Então, muitas pessoas chegam lá no PROCON, não tem um documento, não tem cabimento você fazer a compra no valor desse montante, não tem um documento, não tem um recibo, não tem um contrato, no caso do financiamento. Isso não é aceitável. Lembre-se, a compra de um pirulito numa esquina é para gerar um documento fiscal. Então, isso é obrigatório. Quando há o documento, para deixar bem claro essa questão da garantia, dá um documento dizendo que a garantia daquele veículo é de até 3 meses ou 5 mil quilômetros, o que acabar primeiro, e que a garantia só cobre câmbio, motor e caixa de marcha, motor e câmbio, certo? Essa garantia não tem validade nenhuma, tem plena validade, certo, Marcos? Essa garantia de 90 dias ou 3 meses tem validade a partir do dia 91 após a compra. Porque do dia 1º até o dia 90, a garantia que vai correr, a garantia legal é plena sobre o veículo, todo o veículo. Certo? E a partir daí, essa que se dá nas lojas,
para apenas motor e caixa de câmbio, vai ter validade. Então vai até 6 meses com essa garantia que se dá a mais. Mas, enfim, no caso do consumidor, para responder a pergunta, tem garantia sim, certo? Ele tem que discutir isso com a loja, a não ser que a Mesmo loja... que ele tenha levado em outra loja. Exatamente. A não ser que a loja, veja bem, no caso desse, a loja não tem, inclusive, o poder de avaliar a peça. Quando você compra uma peça, aquela pessoa que está vendendo, não importa se ele é técnico, a obrigação dele é receber aquela peça ou produto, onde o consumidor identifica algum defeito, e encaminhar para assistência técnica. Porque ali você vai investigar se é um defeito de fabricação ou se é um mau uso. Acontece muito isso, às vezes, com computador. Você compra, por exemplo, um computador em uma loja, eles colocam lá um lacre, né? E diz o seguinte, se você romper esse lacre aqui, é a prova de que foi para outra loja, né? Foi para outra assistência e perde a garantia. Isso é proibido, então? Não, nesse caso aí não, Marcos. O produto ser mexido por outra empresa, veja bem, uma coisa é o uso da garantia. O uso da garantia é o que foi negado a esse consumidor que fez a pergunta, certo? Essa peça, ela faz parte de um produto maior, que é um veículo, no caso, não sei se é um veículo, se é um carro, se é uma moto, agora nem lembro mais. No entanto, essa peça é um produto. O computador, quando você compra e apresenta com defeito, você tem que entrar em contato com o fabricante, a loja pode lhe auxiliar ou deve lhe auxiliar nesse contato com o fabricante, será enviado para assistência técnica e volta ou com conserto ou com a alegação de que houve mau uso do consumidor, que foi molhado, que foi exposto ao sol, que está cheio de poeira, etc. Ou então o correto é que já volte um novo, se aquele defeito, se aquele vício foi irreparável, certo? No caso da peça, a loja tem que receber essa peça e encaminhar para o assistente técnico. A instalação não configura mau uso, só pelo fato de ser instalado por outra pessoa, porque a peça ela não foi mexida por dentro, a não ser que a peça seja desmontada, que exista lacres naquela peça, mas geralmente a peça de carro não é assim. Então, a assistência técnica ou fabricante dessa peça vai analisar se, por exemplo, a pessoa que instalou cometeu um erro, ou machucou a peça, ou de alguma forma destruiu aquela peça. Se isso for identificado, aí não haverá garantia, certo? Não haverá garantia. Mas pelo só fato de ter sido instalado em outra loja, não há perda de garantia neste caso. O nosso ouvinte Leonardo conta que comprou um telefone celular vinculado a uma operadora, né? Até cita aqui a Claro. E a Samsung disponibilizou uma atualização do Android, a qual não está conseguindo baixar. Ele não está conseguindo baixar essa atualização. A Claro diz que a responsabilidade é da Samsung e a Samsung diz que é da Claro. Como é que ele deve proceder nesse caso? Bem simples, colocando os dois como reclamados num processo administrativo, que eles têm que brigar entre eles, não com o consumidor, certo, Marcos? A responsabilidade por vício de produto e serviço sempre é solidária. Então, quem fabrica, quem vende, quem financia, quem presta assistência técnica, todos podem ser demandados num processo como esse. Judicialmente, no caso desse aí, desse celular, judicialmente, esse consumidor ele pode optar por abrir um processo só contra o fabricante, só contra a loja, só contra a operadora, se for o caso, certo? Perante o PROCON, administrativamente, eu sou obrigado a notificar todos os envolvidos, como determina a lei, certo? Judicialmente, como é solidário, se ele colocar só contra a operadora, só contra o fabricante, só contra a loja, e houver uma condenação, e essa pessoa jurídica que for condenada ao pagamento, à reparação, achar que ela não é responsável, ela vai depois cobrar das outras. Ela não vai discutir com o consumidor. Então, essa discussão aí com o consumidor é totalmente descabida. O correto é que seja reparado o defeito imediatamente, certo? E daí em diante, se quem reparou, se quem pagou, achar que pagou errado, brigue entre as empresas e não com o consumidor. Se ele procurar o PROCON, levando a documentação necessária, será aberto o processo administrativo contra todos os envolvidos. É assim que se procede administrativamente. A nossa ouvinte Adriana pergunta se é direito do consumidor cobrar da COSERN essa taxa de ICMS que vem na nossa conta, porque está sendo divulgada, segundo a nossa ouvinte, nas redes sociais. Olha, isso é uma questão muito complexa. Esse tipo de divulgação em rede social, onde se vende cartilhas, onde se faz anúncio de certos escritórios que nós não conhecemos na nossa região, isso acontece sempre, muitas vezes de forma errada. Quando surge esse tipo de notícias, já automaticamente se vincula com gente que já abriu processo, que já ganhou dinheiro, que já recebeu dinheiro de volta. Muitas vezes isso não é verdade. É só um meio realmente de angariar clientes ou de vender produtos como cartilhas e coisas similares. O ICMS, que é um imposto de circulação sobre o mercado de serviços, ele é uma questão tributária, certo? Se a atuação da COSERN, nesse caso, ela for totalmente correta, como determina a lei, esse valor ele não fica com a COSERN.
COSERN. Toda a parte tributária daquela conta, quando você faz o pagamento de uma conta, quando tem, já houve no passado PIS, COFINS, ICMS, a contribuição de iluminação pública, esse valor não fica com a COSERN, ele é repassado automaticamente para quem faz o lançamento tributário, no caso município, estado ou União Federal, certo? Então, se um erro há nessa situação de ICMS, se tiver ficado com a COSERN, esse valor não tenha sido repassado, cabe sim exigir a restituição, inclusive em dobro. Se tiver sido transferido para o ente tributante, para quem faz o lançamento tributário, também pode haver o mesmo pedido, junto com indenização, com reparação, etc. Mas aí não será só contra a COSERN que será manejado e não será direito do consumidor. Sempre que há pagamento de taxa, tributo, exemplo, multa de trânsito, questão tributária, não é relação de consumo. Quando você paga o imposto, IPTU, ICMS, etc., você não está pagando por um produto, nem pagando por um serviço. Está depositando dinheiro dentro do Estado brasileiro. Para fechar, a nossa ouvinte pergunta se o contrato com os Correios do PROCON já foi renovado e está tudo ok agora? Não, infelizmente não. Nós estamos aguardando ainda um pagamento, foi feito isso depende de questão documental, de questão até de licitação, é um convênio que existe do governo ECT. Por exemplo, a boa parte do meu serviço é através da ECT, com abertura de processo físico. Então houve aí uma suspensão por parte dos Correios, está havendo uma discussão entre a ECT e o governo. Nós esperamos aí a solução o mais rápido possível. Quando for, eu já aviso a você, meu amigo, para que seja divulgado aqui no rádio. Doutor Márcio, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Panorama 95, quadro por dentro dos seus direitos. Ele acontece toda terça-feira aqui dentro do nosso Panorama 95. Obrigado, doutor Márcio. Eu que agradeço, amigo. Até a próxima terça. Eu vou para o intervalo comercial. Na sequência, vou conversar com o vice-prefeito de Caicó, Marcos Manhoso, já aqui ao vivo nos estúdios. Já fará a primeira avaliação pública do governo Batata, do qual ele faz parte e é vice-prefeito aqui na cidade de Caicó. Já a gente volta após o nosso intervalo comercial.